eu sou Eric Souza, especialista de redes do Google Cloud. Essa sessão ela faz parte do Technical Solution Series e é um complemento a outras sessões que já tivemos. Tá? Nós já tivemos uma sessão de segurança no GCP e uma sessão sobre redes do Google Cloud. Tá? Então, a ideia aqui é ir um passo adiante e aprofundar segurança de redes no Google Cloud. Tudo bem? Alguns detalhes de segurança já foram abordados nas outras sessões, mas aqui a gente vai repetir alguns temas, inclusive, para ajudar para quem não assistiu às outras sessões. Recomendo que vocês busquem assistir às outras sessões, tá? Mas sim, vamos rever alguns itens e alguns conceitos muito importantes, tá? Então, segurança no Google Cloud, ele é uma segurança em camada. A gente fala que é uma segurança em profundidade. E a gente vai olhar especificamente segurança de redes. E segurança de redes tem diferentes soluções. Começa dentro do seu VPC, conectando no VPC, depois deixando o seu serviço, seu workload público, para que seus clientes ou sua equipe possa consumir, né? Sua empresa possa consumir. Tudo bem? Então, só para informação, basicamente esses são os serviços que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Tá? É super importante, quando a gente olha as soluções de Google Cloud, a gente tem uma série de soluções de redes de segurança, mas nós contamos também com os nossos parceiros de ecossistema. Tá? Seja um parceiro de ecossistema complementando a sua solução, tá? Ou seja um parceiro de ecossistema colocando a sua solução dentro do Google. Por exemplo, um appliance F5 ou um appliance de outro fabricante, Palo Alto, Cisco, Fortinet. É fácil descobrir os parceiros que já estão com o Google Cloud acessando o Marketplace do Google Cloud. Tudo bem? E é super importante também reforçar a confiança dos clientes em Google Cloud. E um caso público você encontra ali no YouTube é o caso da PayPal utilizando o Google Cloud. Tá? Eu recomendo que vocês puderem assistir esse vídeo, mostra a confiança dos nossos clientes ao utilizar o Google Cloud. E passando em detalhes sobre redes de Google Cloud, um pequeno review. Super importante a gente sempre falar do Global VPC. Global VPC é um tema que nós temos que entender para poder falar de Google Cloud. Então, primeiro, o que é o VPC, né? O Virtual Private Cloud? O Virtual Private Cloud é a sua rede privada. No momento que você usa uma cloud, você usa a sua rede privada, tá? Criando o seu Virtual Private Cloud. Ele pode ser um segmento de rede novo, ele pode ser uma extensão do planejamento IP que você já tem no on-premise, e aí você continua o planejamento de endereçamento IP na nuvem, tá? Então isso é muito importante. Tá? Então se trate-o como a sua rede, do mesmo jeito que você tratava muitas vezes o seu data center privado, tá? Agora o seu VPC também é a sua rede privada, tá? Então a rede do seu data center na nuvem. Eu acho que essa é uma boa analogia, tá? E aí o que é importante é o conceito global. O que é esse conceito global? Quando você cria um VPC no Google, esse VPC é global. Então você pode criar uma subrede nas diferentes regiões do Google. A região América do Sul, que no caso seria no Brasil, depois você pode escolher uma região nos Estados Unidos, uma região na Europa, uma região na Ásia, e simplesmente criar subnet nessas diferentes regiões. Né? Quando você cria subnets nessas diferentes regiões, o que eu costumo dizer é que, por perspectiva de roteamento, você já tem essas subnets se conectando. Tá? Então, esse é um exemplo, acho que é uma figura de uma representação do VPC, que eu acredito que ajuda a entender em detalhes. Né? Então lembre que no Google tudo começa com um projeto. Então a primeira coisa que você vai fazer no Google é um projeto. O projeto é o que isola os meus recursos do seu recurso, de outros clientes do Google. Eu não vou entrar em detalhe nessa sessão, porque isso já foi abordado, o conceito de organização e projetos. Vamos só focar em projetos neste momento. Tá? Então o projeto é a unidade de isolamento, vamos dizer assim, entre recursos, perfeito? Então eu tenho o meu projeto. Dentro do meu projeto eu tenho o meu VPC global, perfeito? E no meu VPC global eu tenho as minhas subnets. E eu escolho minha subnet por região. Tá? Então nesse exemplo eu tenho uma região dos Estados Unidos e uma região na Ásia. Tá? E foi criado três subnets. Duas em uma região e uma outra subnet em outra região. Tá? Então na região A eu tenho a subnet 92.168.00/16 e a subnet 10.00/8. Eu tenho duas subnets,
Posso ter criado por N razões aí, desde porque eu quero fazer algum tipo de diferença de segregação, ou até mesmo para não dar algum tipo de overlapping com os IPs que eu já tinha, tudo bem? Mas eu acho que o exemplo é válido, você vê que a gente usa IPs RFC 1918 distribuído entre diferentes regiões. Um ponto importante, uma subnet é por região, ela não é por AZ, não é por zona de disponibilidade. Então uma única subnet, ela acaba passando por todas as vezes. Então quando eu vou colocar uma instância, eu coloco assim, eu vou colocar a instância na subnet 92.168.0.0, na AZA, ou na AZB, ou na AZC. Importante que ela vai ser a mesma subnet entre as três AZs, tá? E aí, para ficar interessante aqui a sessão, criamos 3 instâncias, uma em cada subnet, 2 na região A e uma na região B. Então, a instância 1 e a instância 2, cada uma com o IP final .2. Então, 192.168.0.2, 10.0.0.2. E na região B, 172.16.0.2. Tudo bem? Perspectiva de roteamento, elas já conseguem se falar, elas já se comunicam, tá? Mas perspectiva de segurança, não, essas instâncias elas não se comunicam. O Google Cloud é seguro, a gente não pode permitir que uma instância que acabou de levantar se comunique. A gente precisa criar o quê? Regras de firewall. E as regras de firewall aqui vão permitir com que essas instâncias se comuniquem. Tudo bem? E como é uma regra de firewall? A regra de firewall, ela é por VPC. No VPC, nós criamos uma regra de firewall com sentido de entrada ou saída. Entrada a VM, então entra na VM e sai da VM. Por default, uma regra que vem por default é todas as VMs, elas podem sair para qualquer lugar, para qualquer rede. Então uma instância, se ela tiver rota para a internet, e é o default inclusive, ela vai sair para a internet. Só que ela não recebe nenhuma conexão. Então todas as instâncias podem se falar. Então se eu tenho múltiplas instâncias, todas as instâncias podem tentar sair, porque a regra de firewall não vai bloquear. Mas as instâncias não vão conseguir falar entre si, porque a regra de firewall de entrada das instâncias não permite conexão com essas instâncias. Tudo bem? Então, normalmente quando você começa o planejamento, você começa com regras de entrada. Porque saída a gente fala assim, todas as VMs já podem sair, só que não pode receber nenhuma conexão. Então você cria uma regra falando assim, entra até no exemplo, vou permitir uma regra de entrada em quem? Nas instâncias que tenham o networking tag. Olha que interessante, eu escolho um tag, e coloco o tag na VM e falo, ó, essa regra ela é para a VM que tenha esse tag, isso chama-se network tag, isso. Então, todas as instâncias, então eu estou criando uma regra de entrada para todas as instâncias que tenham esse tag específico, HTTP server, podem receber conexão dos IPs de origem, 192.168.0.0/24. Tá? Então é uma regrinha que eu criei, tá? Que essa rede pode acessar as instâncias que tenham o tag HTTP server. Tudo bem? E quais são as opções que eu tenho nessa criação? Tá? Então essa aqui vai ficar como referência, tá? Isso já foi abordado em outras sessões, mas eu crio regras então, de entrada e de saída. De entrada, para eu escolher em quais instâncias eu vou aplicar essa regra, eu posso usar o Service Account, posso usar o tag da instância, ou posso falar todas as instâncias do meu VPC. Quando eu falo todas as instâncias do meu VPC, é todas as instâncias ao redor do globo. Tá? Então isso é importante. Tá? Eu posso criar a regra de saída, utilizando também Service Account, tag, ou todas as instâncias do meu VPC. Então a gente já sabe que por default, todas as instâncias do meu VPC têm uma regra permitindo sair de saída para qualquer destino. A característica da regra de entrada, eu consigo falar assim, ó, esse tag pode falar com, ou melhor, pode receber conexão deste tag. Então eu consigo fazer controle de quais instâncias falam com quais instâncias através de tag. Ou, novamente, o IP de origem da instância, né? Ou até mesmo o Service Account. Eu posso fazer controle com o Service Account. Tudo bem? E de destino, eu posso escolher quais instâncias, baseado em Service Account, tag ou todas as instâncias, podem se conectar, ou seja, uma regra de saída, para um IP. Então eu escolho só o IP no qual elas vão se conectar, porque pode ser internet, tá? Então esse é um ponto importante. Tudo bem?
Vocês vão ver que tem uma regrinha que é uma URL, que são 3 formas de configurar regras de firewall robustas. Tá? É muito útil esse paper. O Google Cloud tem muita flexibilidade nas configurações de firewall, mas é importante você planejar conforme o workload. É difícil definir qual que é a melhor regra para todos os clientes. Tá? Então eu recomendo esse paper para que você consiga escolher a regra que melhor atenda o perfil da tua empresa. Tá? Uma dica, Service Account sempre é o que nós consideramos como melhor prática. Tá? Porque a Service Account você consegue controlar quem aplica a Service Account em qual instância. Tudo bem? Então, Service Account é o que nós vemos como melhor prática. Tudo bem? Então, até agora a gente falou das instâncias falando entre si, dentro da VPC. Mas não é muito comum que eu preciso, quando eu começo a utilizar um VPC, eu preciso que as máquinas, especialmente se eu tenho instância lá, sem comunicação com o mundo externo, pode ser que não seja muito útil, né? Então, nós precisamos de alguma maneira fazer com que alguém acesse esse serviço, ou seja, alguém que vem da internet possa acessar esse serviço. E como é que eu faço isso? A gente faz o que nós chamamos implementando um IP externo na instância. Então a instância ela vai ter um IP externo. Então as instâncias passam a ter um IP interno e um IP externo. Tá? O IP interno é RFC 1918, o IP externo o IP público. Existe também um IP público utilizado para os load balancers, que aí a gente chama de forwarding rules. Tá? As forwarding rules são implementadas no load balancer. Eu ainda não queria me aprofundar em load balance, mas só para ter informação. Então, tipos de IP. Externo de instância, interno de instância e de forwarding rule, que também é público. O IP externo para forwarding rule, tá? Legal. Então, agora eu quero que minha máquina, até coloquei no exemplo aí, minha máquina eu tenho um Apache, né, e quero que a internet consiga se conectar nesse meu web server. Eu vou lá e configuro um IP externo nessa instância, e aí as pessoas podem acessar esse IP externo. O Google Cloud vai fazer um NAT 1 para 1, do IP público para o IP interno. E aí esse usuário chegará na instância, no serviço Apache, na porta 443. Não, porque eu preciso configurar o quê? Uma regra de firewall. Tudo bem? Então sempre eu tenho que ter uma regra de firewall falando, esse IP público pode acessar essa instância. Tudo bem? A regra vai ser baseado no tag da instância, no service account, como eu comentei. Então, por exemplo, a gente pode falar assim, o IP público, o IP da residência do Eric pode acessar essa instância na porta 443. Ou o IP público da minha empresa é o único IP que pode acessar essa instância na porta 443. Eu consigo fechar, ter maior controle de quem acessa os meus serviços. Perfeito? Então a gente já sabe o que é um IP externo, e aí eu coloco o IP externo para todas as minhas instâncias para que tenham acesso à internet. E o IP externo ele tem um papel importante aqui também, nesse primeiro momento, que é a gerência. Porque quando eu coloco as instâncias no Google Cloud, eu preciso gerenciar essas instâncias, eu preciso acessar. Na verdade, o melhor mundo é quando eu não acesso instância, perfeito? Esse é o mundo ideal. Mas, em muitos casos, as coisas continuam como sempre foram, nada mudou, é uma instância, tem uma máquina, eu preciso me conectar a ela, seja via SSH, via RDP. E para conectar via SSH, eu tenho que deixar um IP público dessa instância e colocar, obviamente, uma regra de firewall permitindo acesso à porta 22, se for SSH. E essas máquinas também precisam ir para a internet. E essas máquinas vão para a internet com o seu IP público. Então toda vez que essas máquinas forem acessar a internet, elas vão sair usando o seu IP público. Então se eu tenho um outro serviço, e isso é muito comum, essa máquina vai para a internet usando o IP público, fazendo esse NAT 1 para 1. Tá? E é muito comum também usar os recursos públicos do Google, né? O Google também tem recursos públicos, né? Assim como o Cloud Storage e o BigQuery são serviços públicos, de IP público, você acessa o IP público desses serviços. Então você precisa que essas máquinas tenham IP público, tudo bem? Mas muitas vezes você fala assim, todas as máquinas vão ter IP público, e não que isso não seja seguro, tá? Se você tiver regras de firewall sólidas, isso é seguro, mas é uma carga operacional. Muitas vezes você deixar todas as máquinas com IP público, porque você tem que garantir que as regras de firewall estão bem elaboradas, você tem que garantir que ninguém deixou uma regra de firewall para todas as instâncias abertas. Então, você tem que ter controle, isso é normal, né? Segurança da cloud e segurança na cloud, tá? A cloud é segura, só que a gente tem total flexibilidade de fazer o que nós precisarmos na cloud. Então, uma maneira que, para flexibilizar e facilitar, a gente remove o IP público
das instâncias que não precisam estar expostas na internet. Tá? E aí, essas máquinas não conseguem sair para a internet e não receberão conexão da internet, porque elas não precisam. Tá? A gente está considerando que elas não precisam receber conexão da internet. Só que eu preciso gerenciar. Aí o que eu faço? Deixo uma máquina onde eu faço toda a minha segurança dessa uma máquina e configuro essa uma máquina como um Bastion Host, porque aí eu me conecto via SSH nessa uma máquina e faço conexão com as demais máquinas, porque eu tenho regras de firewall interna permitindo conexão entre essas máquinas. Essa máquina se chama Bastion Host, tá? É uma prática bem comum, não necessariamente só de cloud, tá? O uso de Bastion Host, tá? Mas as máquinas, no caso a instância 2 e a instância 3, elas vão precisar em algum momento se conectar com a internet para fazer a atualização de patch ou mesmo acessar outros recursos. Só que eu comentei que a partir do momento que você tira o IP externo da instância, ela perde conexão com a internet. Como é que a gente resolve isso? A gente implementa um serviço chamado CloudNAT. O CloudNAT faz um NAT N para 1. Tá? Então são muitos IPs saindo por um único IP, que é o IP do CloudNAT. Tudo bem? Então aí a gente vai ter um único IP. A única coisa é que esse IP ele só é um IP de saída. Ele não recebe conexão. Ele só vai permitir as máquinas saírem para a internet. Tudo bem? O CloudNAT é um serviço, então facilita bastante a implementação e ele é autoescalável, porque dependendo da quantidade que você tem de instâncias, você precisa ter mais IPs públicos. Não vou me aprofundar nisso, mas isso é um tema importante. Se você sabe que você vai ter uma autoescala de VMs, pelo número de portas e pelo número de IPs, a gente deixa o CloudNAT fazer o que a gente chama de autoscaling. Ele vai adicionando mais IPs para fazer o que a gente chama de overload em cima de IPs. Tá? Para o time de redes, o que a gente está fazendo é um Port Address Translation com overload. Tudo bem? É a implementação do CloudNAT. A grande vantagem é um serviço fácil de ser implementado. Tá bom? Seguindo a mesma linha, a gente falou do Bastion Host. É uma prática muito comum para você fazer gerência de servidores. Tudo bem? E tem esse paper que eu deixei para vocês, que comenta como você expõe máquinas na internet. Mas uma boa prática que eu queria colocar é o uso do IAP, o Identity Aware Proxy, para fazer acesso ou gerência de instâncias. Mas vamos olhar rapidamente o que é o Identity Aware Proxy. Acho que todo mundo já ouviu, né, que no Google nós não utilizamos VPNs. Né? No Google nós simplesmente nos conectamos nos serviços do Google utilizando o nosso usuário e, obviamente, o nosso token, né? Vai fazer um duplo fator de autenticação. Então, os serviços do Google, da minha casa, com o meu laptop, simplesmente com acesso à internet, eu consigo acessar. Isso é porque o Google autentica o usuário Eric quando vai acessar esses serviços. E aí o Google implementou esse serviço também para quem utiliza Google Cloud. Então, se você coloca um serviço web dentro da plataforma Google Cloud, lá dentro do seu VPC, coloca um Global Load Balancing. Esse Global Load Balancing, automaticamente, ele estará na internet. Só que você quer colocar uma camada de segurança, você quer autenticar, você quer garantir que quem vai acessar esse serviço seja autenticado. E você usa a autenticação Google para que a pessoa tenha acesso a esse serviço. Tá? Então é uma ferramenta bastante poderosa para controle de identidade ao acessar serviço. E a gente utiliza esse mesmo serviço com o que nós chamamos de Identity Aware Proxy, né, para TCP. Ou seja, a gente vai continuar controlando a autenticação do usuário, só que aí a gente vai tunelar um tráfego numa porta TCP. Neste caso, porta 22 para fazer gerência. Você se autentica. Isso pode ser feito via linha de comando e via browser. Do seu usuário Google, da sua máquina, você cria um túnel para o IAP. O IAP, usando os IPs internos do IAP, ele vai se conectar na instância. Então facilita bastante. E aí você pode eliminar o Bastion Host e utilizar o IAP para gerenciar suas máquinas. Tá? Esse para mim é o nosso best practice, é uma recomendação, porque facilita bastante a administração. Né? Acho que já perceberam que a gente já usou o Google Cloud, sabe que não tem necessidade de você ter uma chave no teu laptop para você se conectar nas instâncias. E aí você complementa com o IAP, isso fica bastante robusto. Tá? Um próximo ponto para se discutir é a conectividade com o VPC. A gente chama de Hybrid Connectivity. Super comum, nós precisamos conectar na cloud. Ou seja, via internet ou via meu ambiente on-premises. Então já tenho um data center ou eu já tenho meus usuários dentro da minha rede que precisam se conectar na cloud. Tá? Então eu consigo conectar o meu VPC com o meu ambiente on-premises. Tá?
através de dois recursos. Um se chama Cloud Interconnect, Google Cloud Interconnect, e o Google Cloud VPN. Tá? É uma conexão VPN via internet, ou o Interconnect, que é uma conexão dedicada, tá? Onde você tem uma conexão direta do seu roteador com um roteador do Google conectando no seu VPC ou múltiplos VPCs. Tá? Não vou me aprofundar nisso agora, mas pode ser múltiplos VPCs. E aí, com essa conexão feita, você consegue do seu on-premises se conectar nas instâncias, tanto via Interconnect ou via VPN. Tudo bem? Vocês viram que no desenho eu dei uma limpadinha, tirei uma região aí para facilitar, mas só para voltar no conceito de VPC global, vamos botar a nossa região de volta, né? E também, obviamente, eu consigo chegar nas nas instâncias das outras regiões com um interconnect que está em outra região. Então, se eu tenho um interconnect aqui no Brasil, me conecto aqui num dos POPs de interconnect no Brasil, conecto no meu VPC. Se eu tenho subnets ao redor do globo, eu chego em todas as subnets ao redor do globo de um único ponto. Um detalhezinho, você tem que ter roteamento global. Veja, o VPC sempre é global. O roteamento de como ele troca roteamento com o seu roteador, ele pode ser global ou regional. Se o roteamento for global, você consegue chegar a partir do seu on-premise em todas as instâncias. Só botei uma observação, é que o Cloud VPN, você pode fechar ele numa região e continuar chegando nas instâncias por dentro da VPC, ou você pode ter VPN por região. Aí você fala, pô, então por que eu vou fazer isso? Tem que fazer um estudo de preço, porque quando você tem o tráfego saindo de uma região para outra, você tem custo de transferência de dados entre região. Então, dependendo do cenário, pode ser mais interessante você colocar uma VPN direto na região. Tá? Então, tem uma região com uma VPN e uma outra VPN para outra região. Tudo bem? Esse é um ponto importante. No Interconnect, como é que faz? Dá para colocar Interconnect com outra região? Até dá. Tá? Só que normalmente tudo é estudo de custo, tá? Mas aqui seja inviável você, por exemplo, passar uma conexão daqui para Virgínia, por exemplo. Mas tem opção, tá? Os nossos provedores, nossos parceiros conseguem levar sua conexão até Virgínia. Dependendo da taxa de transferência de dados ou da quantidade de dados que você transfere, a conta fecha. Então, talvez faça sentido você ter um link dedicado. Tudo bem? Mas isso vai ficar para outra sessão. Falei do VPN, falei do Cloud Interconnect e vou falar de um outro item que é o peering. Muitas vezes você precisa conectar direto numa máquina do Google Cloud e você precisa de muita performance para conectar no IP público da sua instância ou no IP público do Global Load Balancer. E aí você quer que a internet da sua empresa se conecte direto na internet do Google, no backbone do Google, sem passar por um servidor de internet. Existe esse serviço se chama Public Peering, tá bom? É uma conexão de peering direto da sua internet com a internet do Google. Isso você pode fazer direto com o Google ou você pode fazer via parceiros do Google que te conecta direto fazendo esse peering. Tudo bem? Só complementando as opções de conexão. E uma opção de conexão muito importante é o HAVPN. Então o Google tinha o Cloud VPN e agora nós temos o HAVPN. Tá? A gente recomenda, quem tinha Cloud VPN, faça migração para HAVPN. Por quê? Pela maior resiliência. É um serviço com 4 nodes de SLA. Tá? Observação. Cloud VPN, o HAVPN precisa que o equipamento que fecha o túnel suporte BGP, tudo bem? Mas é muita vantagem, levando em consideração a maior resiliência que você tem quando você usa o HAVPN. Legal, então a gente falou das conexões dentro da VPC, a gente começou a falar um pouquinho da conexão externa e agora a gente vai passar um pouco mais de detalhe para serviços fora do VPC. Um serviço fora do VPC, por exemplo, muito comum é o Cloud Storage, né? É onde a gente vai lá e carrega dados, o que a gente chama de objetos, né? Então arquivos. E esses serviços são públicos, e aí muitas vezes você precisa que servidores on-premises acessem esses serviços ou servidores no VPC acessem esses serviços, tudo bem? Só que algumas vezes, por questões de política, ou até mesmo performance, a internet não é viável fazer essa conexão. Você precisa fazer essa conexão via um Interconnect ou até mesmo uma VPN, porque você quer utilizar o Interconnect que você possui ou você quer utilizar uma VPN para que você não utilize IP público. Aí usando o Google Private Access, o que é o Google Private Access? O Google vai divulgar via VPN ou via Interconnect
na sua conexão privada esse IP 192.168.153.4/30. Lógico que você configura, senão isso não é o padrão, você precisa ir lá e habilitar isso. O que significa isso? Qualquer coisa que bater nestes IPs via Interconnect ou VPN será redirecionado para os serviços de API do Google, para o back-end de API do Google, tá bom? É isso que vai acontecer. Para que isso seja feito, você vai ter que fazer uma alteração no seu DNS on-premises. Para que tudo que for googleapis.com, *googleapis.com, você tem que criar um CNAME, tem que referenciar esse 199.166.153.4/30. Tudo bem? Aí a partir daí você consegue acessar as APIs do Google via seu Interconnect. Por exemplo, você vai fazer uma carga no Cloud Storage, isso é um consumo de API, você tem que bater na API do Google. Tá? Você vai fazer uma query no BigQuery, vai coletar dados, é via API. Isso é diferente do que se for acessar o IP público de uma VM. Tá? O IP público de uma VM ainda é via internet, isso é importante. Tá bom? Seguindo a linha, a gente vai e fala sobre conexão do appliance de parceiros no Google Cloud. Veja que nesse exemplo eu tenho um projeto e por algum motivo eu preciso utilizar um firewall igual ao que eu tenho no meu ambiente on-premises. Ou existe uma funcionalidade que é muito importante para o meu tipo de workload que tem que passar por um appliance, que não é do Google, um appliance de algum fabricante de redes. Tá? Então você pode ter uma instância com esse serviço. E aí essa instância vai ter o que nós chamamos a multi-NIC, ela vai ter múltiplas placas de rede, onde cada placa de rede vai se conectar a diferentes VPCs. É isso mesmo. Então você vai ter múltiplos VPCs dentro de um projeto, e cada VPC você vai conectar uma placa de rede. Então um exemplo é uma placa de rede de gerência, que é muito comum, as placas de redes privadas e a placa de rede pública. Então, se a gente olhar no exemplo, a gente tem um VPC público, 2 VPCs privados e um VPC de gerenciamento. Então, eu levanto uma instância a partir do Marketplace, falo quantas placas de rede eu preciso e coloco nas diferentes VPC. Poderia ser uma máquina Linux, tá? Poderia ser uma máquina Linux e multi-NIC e eu coloco o serviço que eu precisar no próprio kernel Linux, tá? Eu falo normalmente os clientes costumam utilizar esse recurso para levantar instâncias de fabricantes de appliances de segurança, mas poderia tranquilamente ser uma máquina Linux fazendo o que nós chamamos de multi-NIC. Telemetria. Muitas vezes você precisa saber o que está acontecendo no seu VPC. Todo o tráfego passa no seu VPC. E como que você pode ter uma ideia do tipo de tráfego que você tem no seu VPC? Você habilita o que nós chamamos de VPC Flow Logs. O VPC Flow Logs nada mais é do que samples dos tráfegos que você tem no seu VPC. Ele é bastante interessante porque ele tem metadados no tráfego, então ele consegue não só falar o tipo de tráfego, por exemplo, você tem conexões HTTP, mas as conexões HTTP em uma determinada região, com determinadas instâncias, dando match em algumas regras dentro do seu VPC. Então você tem metadados do próprio VPC. Tá? Então isso te ajuda a saber o que acontece dentro do teu VPC. E um outro ponto importante é o uso do Packet Mirroring, ou, comparando, fazendo spam de instância, seja para fazer troubleshooting ou até mesmo para você redirecionar o tráfego de suas instâncias ou da sua rede para appliances de IDS, tá bom? Porque muitas vezes você precisa de pegar todos os tráfegos em detalhes ali e jogá-lo para um IDS ou para um IPS, tá? Legal. Então já falamos aqui dos componentes de segurança e agora a gente vai passar a mudar um pouco o contexto e passar por controle de acesso externo. Tradicionalmente, as nossas máquinas dentro do data center acessam storages locais, né, ou via NAS, né? Quando a gente passa para a nuvem, a gente continua tendo acesso ao bloco, a gente continua tendo NAS, mas a gente passa a ter outros serviços, né? Por exemplo, o Google Cloud Storage, que é um serviço bastante comum e faz todo sentido utilizá-lo, desde a disponibilidade e performance que a gente tem com o Google Cloud Storage. Então você precisa que suas máquinas acessem o Google Cloud Storage. O Google Cloud Storage é um recurso público, né? E esse Google Cloud Storage pode ser acessado tanto pelas suas VMs, como também pode ser acessado pelo mundo externo, né? Ou você pode não querer que o mundo externo acesse, ou você pode não querer que as VMs consumam este serviço.
Tá? E aí, como você faz esse controle? Esse controle você consegue fazer com o que nós chamamos de VPC Service Control. O VPC Service Control é uma maneira de controlar quem acessa os recursos do seu projeto, não só do seu VPC. Uma coisa que acontece, e eu já comentei, a cloud é muito segura e você tem muito controle sobre a cloud. Um dos receios de muita gente quando usa a cloud é perder dados, o que nós chamamos de data exfiltration, né? E normalmente isso pode acontecer se você tem o que nós chamamos de bucket e você coloca dados nesse bucket e deixa esse bucket público, com os dados públicos. Isso é totalmente controlável. Você pode ir lá e negar e ninguém vai retirar dados daquele bucket. Mas a partir do momento que você abriu ou deu permissão, alguém pode ir lá e retirar dados desse bucket. Muitas vezes você pode não ter total controle do que os usuários estão fazendo, tá? Ou até mesmo um erro teu configurando ali a permissão que você deu para o usuário permite que ele faça e abra um bucket, tá? O que você consegue fazer com o VPC Service Control? O VPC Service Control consegue colocar uma camada a mais de segurança, colocando que alguém da internet, a internet, por exemplo, não consegue acessar as APIs do Google que sejam relacionadas ao Google Cloud Storage no seu projeto, tá? Então, quando a gente fala do VPC Service Control, ele é uma maneira de controlar os acessos às APIs do Google que estão relacionados ao seu projeto e ao seu serviço, e da mesma maneira controla quem de dentro do teu VPC pode consumir APIs de outros projetos. Por quê? Você vai lá e fecha, e somente as máquinas do seu VPC conseguem acessar o Cloud Storage, o seu bucket. Só que você não sabe quem está usando. Então a pessoa pode ir lá, coletar dados daquele bucket e jogar esses dados para um bucket em outro projeto. Então você pode controlar que o seu VPC não acessa outros projetos. Ou você pode criar o que nós chamamos de perímetro, falando quais são os projetos que esse VPC pode acessar ou não. Ou melhor, os serviços dos outros projetos. E aí sim você fala, não, essa instância pode acessar, obviamente, meu Cloud Storage e pode jogar no Cloud Storage de outro projeto. Isso é muito poderoso, tá? Porque te dá um controle muito maior sobre o que tem acontecido com os seus dados. Agora nós vamos passar um próximo passo, que é deixando seus serviços públicos, tá? Permitindo que seus clientes ou os funcionários da sua empresa acessem seus serviços. E aí entra uma peça importantíssima, que é o Google Cloud Load Balancing. O Google Cloud Load Balancing, uma informação importante assim, que a gente tem que levar em consideração, ele é um Global Load Balancer. Quando a gente usa o Global Load Balancer, nós dizemos que a gente tem um único IP. Então, ao lançar no Global Load Balancer, você tem um único IP, e este IP está presente ao redor do globo. Então vale olhar o exemplo onde nós temos um back-end, ou seja, instâncias em diferentes regiões. Então é o mesmo VPC, as instâncias estão em diferentes regiões, Estados Unidos, Oeste, Leste e Ásia, e o IP, o IP do Global Load Balancer, ele está ao redor do globo público, tá? Então um usuário nos Estados Unidos, quando acessa na costa Oeste, por exemplo, quando vai acessar este IP, ele vai acessar o back-end mais próximo na costa Oeste. E o mesmo acontece com o usuário na costa Leste. Quando ele acessar este IP, ele vai chegar no back-end mais próximo, e um usuário na Ásia vai pegar o back-end mais próximo na Ásia, tá? Então é uma maneira de você não só criar maior resiliência, mas também alta escalabilidade para os usuários. Tudo bem? Isso traz flexibilidade e resiliência, perfeito? Um ponto importante, quando você usa o Google Cloud Load Balancing, você já está utilizando a segurança Google, tá? Isso é muito importante. A experiência Google em segurança já está implementado no Google Cloud Load Balancing. Por quê? Porque o Google Cloud Load Balancing roda na infraestrutura do Google, tudo bem? Mas ainda nós conseguimos customizar e dar particularidades para esse serviço, colocando não só o Global Load Balancer, mas também o Cloud Armor
e o Identity Aware Proxy, que nós já mencionamos anteriormente. O Cloud Armor vai fazer controles desde camada 3 a 7, adicionando o AF, fazendo controle sobre acesso baseado em geolocalização, e o Identity Aware Proxy, o IAP, é que vai permitir você utilizar os recursos de autenticação do Google para controlar o acesso do teu usuário ao serviço que você deixou disponível. Google Cloud Load Balancing, ele é global. Além de ser um load balancer, ele trabalha junto com a CDN. Então, um ponto importante, a CDN do Google, para habilitá-la, basta um checkbox no back-end que utiliza esse load balancer, e você já passa a utilizar a CDN do Google neste load balancer. O load balancer ele pode ser HTTP ou HTTPS, pode ser o que nós chamamos de TCP proxy, em caso você tenha alguma porta diferente. Tem um range específico de portas, isso é importante, tá? Caso você precise de uma porta que não está dentro desse range específico, a gente usa outro load balancer, que é o Regional Load Balancer, mas por enquanto nessa sessão eu vou falar só do Global Load Balancer. E o SSL Load Balancer, que é você colocar SSL nas sessões TCP. Então são os modelos de Load Balancer, Global Load Balancer. E um ponto importante quando a gente fala do SSL é que SSL, a gente tem diferentes, nós chamamos de features, se você olhar a documentação vai estar features, né? Mas você consegue customizar essas features ou já escolher perfil pré-existente. O perfil, por exemplo, a gente tem esses 3 perfis que são compatível, moderno e restrito. O compatível, ele tem funcionalidades mais amplas, compatível com a maior quantidade de dispositivos. Tá? O moderno diminui as features e o restrito fica para features mais avançadas. Tá? Então que você sabe assim, meus usuários, eles utilizam dispositivos que já suportam essas features mais avançadas, ou você pode customizar ainda quais são as funcionalidades que você quer mais avançada no caso do uso de TLS. Tudo bem? O Cloud Armor, que já mencionado, ele vai fazer a proteção DDoS e vai também permitir você utilizá-lo como um WAF. DDoS. Antes de entrar no Cloud Armor, lembre que usar Google Cloud, a gente utiliza a rede Google, que é uma rede do qual tem bastante experiência contra DDoS. Sendo a mesma rede que hoje vocês sabem que tem como diferentes serviços do Google, inclusive YouTube. Então o Cloud Armor ele vai ter essa função de mitigar o DDoS, ele vai permitir você fazer controle de quem pode e quem não pode acessar os seus serviços, né? Pode te defender utilizando recursos do WAF como SQL Injection e Cross-Site Script e vai te dar informações via telemetria. Todos os serviços do Google Cloud estão em constante evolução. Esse slide é mais para mostrar, esses que estão em verdinho, eram serviços que estavam em beta e já estão em GA. E aí em GA entra o controle baseado em geolocalização, ou seja, esse meu load balancer só pode ser acessado por usuários que estejam nos Estados Unidos, ou estejam na América do Sul, ou no país, efetivamente você escolhe o país, pode customizar a linguagem que você vai utilizar, customizar a regra que você vai utilizar, e utilizar as regras pré-criadas, né, utilizando o ASP Mod Security, né, que o Google já deixou pronto para você utilizar. Então o Cloud Armor tem um framework de política, e aí você cria essas políticas baseado em prioridades. Então você escolhe assim, olha, eu quero checar se tem um SQL Injection. Eu quero checar se tem Cross-Site Script. Se der match, ele já nega, né, e a conexão é barrada. Se ele der match e você já permitir, mas fala assim, não, deu esse P aqui, esse P já pode passar, ele já segue. Se não, ele vai fazendo o check do que pode ou não ser feito durante a ordem que você escolhe na prioridade das regras. Tudo bem? Então você escolhe, no momento que você está criando as regras, a ordem em que elas são avaliadas. O que é importante que ao criar essas regras, então você vai colocar qual a condição, você vai falar se permite ou nega, ou você vai falar qual a prioridade, né, até para da sequência de avaliação, mas você pode fazer um preview, porque muitas vezes você cria uma regra e fala assim, putz, será que essa regra aqui não pode parar alguma coisa que está em produção? Você pode fazer um preview, e aí nesse preview você consegue olhar nos logs
e verificar o que está dando match naquela regra. Muito útil. Fez match, estou seguro, você vai lá e transforma, tira o preview e deixa ela entrar em ação. Tá? Sempre lembrando, nativamente o Google já vai fazer proteções, né, contra DDoS quando você habilita o Cloud Armor, né, e você pode customizar suas regras, tá, conforme faça sentido. Então, você cria as suas regras falando que você permite somente Estados Unidos, acho que está no exemplo, depois você permite Singapura, os demais não, os demais você bloqueia. Então, esses são checks que você vai fazendo, eu acho que esse exemplo fica bem claro, e você pode também criar regra baseado no que o WAF te permite, por exemplo, Cross-Site Script ou SQL Injection. Deu um match aqui SQL Injection, já nega, né, não tem por que dar continuidade. E o WAF também, ou melhor, o Cloud Armor também pode ser utilizado para proteger a sua origem, que não necessariamente esteja na cloud. Então, quando você habilita a CDN, você pode configurar a CDN para utilizar como origem, como fonte de informação, tanto o que está no Google Cloud, como também o que está fora do Google Cloud. Tá? E aí, você adiciona Cloud Armor mais CDN, você consegue proteger o que está fora do Google Cloud. Uma observação é que hoje você só consegue proteger o que der cache miss. Tá? O que já tiver em cache, o Cloud Armor não entra em ação. Ele só vai proteger o que for lá na origem. Tudo bem que já tiver em cache, o Cloud Armor não entra. Tá? Isso é importante. E o monitoramento do Cloud Armor, você vai fazer via Cloud Monitoring, você vai ter dados do que está acontecendo, e dentro do Cloud Security Command Center, você consegue ter a telemetria sobre o Cloud Armor. Tá? Então você consegue ver o quanto ele está permitindo, o quanto ele está barrando, com bastante informação para ajudar no teu dia a dia. Tá? Esse é um ponto importante, eu não vou aprofundar, mas o Security Command Center é uma ótima ferramenta para permitir a análise de segurança e ter insights do que está acontecendo quando utilizam a tua plataforma. E para fechar, só repassando, a gente então olhou dentro do VPC, a parte de telemetria com VPC Flow Log, Packet Mirroring. A gente viu que dentro do VPC a gente consegue fazer controle de firewalls via Service Account. Você pode colocar um appliance de parceiros lá dentro. Já falando na conectividade com o VPC, nós comentamos também sobre o firewall também entra, porque você controla quem vai do ambiente on-premises vai chegar no seu VPC, conexão via VPN Interconnect. Falamos do Cloud NAT, telemetria também vale, VPC Flow Log e Packet Mirroring, e conexão com o mundo externo através do Global Load Balance, uso de TLS, Cloud Armor, IAP, telemetria dentro do Security Command Center, e, obviamente, os parceiros de ecossistema que podem ser agregados dentro desse ambiente. Espero que tenha sido útil. Tá? Tem bastante recursos, tem bastante informação, mas aqui eu acho que é um bom ponto para você se aprofundar e pegar qual item faz sentido, qual item você quer explorar. Tá? Novamente agradecemos a participação e não deixe de colocar seus comentários, colocar perguntas para que nós possamos dar continuidade offline, né, desse vídeo, dessa sessão. Obrigado.